Amém? Então você vai ouvir mais um testemunho, e depois do testemunho o pastor trouxe uma mensagem para consubstanciar quem Deus é, quem Jesus é, atuando em nossas vidas. Amém? Então vou pedir que venha aqui à frente, por favor, irmão Anderson Barroso, o homem do cabelo branco, não é? Vai botar aí o microfonezinho. Eu vou orar pela vida do Anderson Barroso. O Anderson Barroso, ele vai falar, ele vai contar todo o processo do milagre dele, mas eu quero ressaltar, isso não tem nada a ver com o testemunho dele, o fato de tê-lo aqui comigo do meu lado novamente. Amém? Toda a igreja é feliz pela vinda do Anderson, pela vida da Luciana, não é? Filhos do reino, sempre foram, continuam sendo filhos do reino. Eu estou feliz, porque esse casal está conosco novamente. Então, Anderson, eu quero abençoar a tua vida para esse Deus vivo, para que você dê um relato, não é? Segundo a tua capacidade, segundo aquilo que Deus colocar no seu coração, mas que não seja só um relato, seja um testemunho de fé, que aumente a fé de todos nós. Em nome de Jesus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te louvamos pelas tuas maravilhas. Te louvamos pela atuação maravilhosa do Senhor em nossas vidas. E clamamos, Deus, em nome de Jesus, que tudo que estamos fazendo neste culto seja do teu inteiro agrado. Que até mesmo as canções, as orações, o testemunho do teu servo, seja do teu inteiro agrado. Também os textos que vamos ler, tudo contribua para o teu nome ser engrandecido. Nós queremos glorificar-te, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Tudo vem da tua misericórdia para nossas vidas. Queremos exaltar essa grandeza de amor. Seja assim na vida do teu servo Anderson Barroso, que ele possa exaltar a grandeza do teu amor para com a vida dele e com a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo? Então vamos ouvir o testemunho. Quiser, fica atrás aqui na frente, se quiser. Já testando o coração, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu estou que nem o irmão Rodrigo aqui no domingo passado, só na quarta-feira, né? Só pela misericórdia de Deus. Deixar fluir. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente passa pela prova, mas a gente depois não se lembra dos detalhes. Quem se lembra de tudo é a Luciana, ela que tinha que estar dando testemunho aqui no meu lugar. Ela lembra dos detalhes. Mas vamos lá, eu me sinto honrado, primeiramente eu me sinto honrado de estar aqui, podendo testemunhar, não só de um livramento de morte, mas de um resgate. Né? Deus fez uma obra completa no meu entendimento. E Deus, eu não imaginava estar aqui hoje, ser escolhido para dar testemunho, porque por mim eu nem faria isso, nem pediria isso, mas porque eu já reconheci isso diante de Deus particularmente. Mas Deus quer ser honrado, gente. Deus precisa ser honrado. E eu estou aqui para honrar o nome de Deus, falando do que Ele fez na minha vida. Né? E Deus, no meu entendimento, Ele é determinado em cumprir a sua vontade na nossa vida. Não importa, Ele é determinado. Deus é determinado. Há quase 1 ano e meio atrás, eu estava fora dessa casa há 4 anos, né, pastor? Há 4 anos. E no primeiro culto que eu tive aqui, o irmão Gilson me deu a incumbência de recolher a oferta. E eu vim aqui e orei e disse à igreja que eu saí daqui por causa de sentimento, mas que nenhum sentimento poderia frear a obra que Deus tinha para fazer na minha vida. E por isso, Deus me trouxe de volta, porque Ele é determinado em cumprir a sua vontade. Mas eu estava há 1 ano e meio atrás,
eu estava lá em casa assistindo aquela série de férias com a igreja, de férias da igreja. Quem já ouviu essa série? Quem já viu essa série? Ninguém, né? Porque só passou lá em casa, irmão. Essa série só passou lá em casa, de férias na igreja, da igreja. E aí, cheio de sentimento no coração, né? Eu fui viver a vida, fui deixar a vida me levar. Essa foi a verdade. Nenhum pecado grosseiro, tá, irmãos? Antes que eu suba alguma coisa no coração, mas eu vivi a vida cotidiana, normalmente. Fui fazer as coisas da vida, sem me preocupar em orar, em ler a palavra, em buscar a Deus. Mas Deus não me deixou assim por muito tempo, né? Vocês vão entender. Então, nesse tempo, começou a acontecer umas coisas comigo, né, de saúde. E para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu já tive um histórico de saúde, aí, de problemas de saúde, que graças a Deus eu nunca mais tive esses problemas de desmaio, essas coisas. Mas eu comecei a sentir umas dores, né, que vinha assim do pescoço, vinha para esse ombro e irradiava aqui do lado direito do peito. Era uma dor que eu não sabia descrever direito. É como se estivesse pressionando a minha artéria. Sabe aquela dor de cãibra? Que você vai ficando sem o sangue circular ali, você começa a sentir uma dormência e uma dor. Era uma dor parecida com isso. Eu fui sentindo isso cada vez mais, mas eu sentia isso. Isso aconteceu durante muito tempo. E no repouso essa dor passava. E depois vinha de novo. E aí, tipo, se eu caminhasse um pouco, indo para o trabalho, eu sentia. Chegava no trabalho, sentava, ficava um pouco lá e a dor parava. E depois sentia de novo. E aí eu comecei, gente, a viver a vida, né? Estava em casa, sem fazer nada, e resolvi fazer algumas atividades, né? Fui aprender dança de salão, fui ser dançarino, queria ser dançarino. A minha esposa sempre gostou de dançar, mas eu nunca dancei com ela, tinha vergonha. Mas aí falei, estou em casa, estou fazendo nada, vou aprender a dançar. Aprendi também instrumento de percussão, fui para aula de percussão, aprendi... qual é o nome do instrumento, Lu? Tamborim e um outro lá que agora esqueci. Tantã. E eu ia para as aulas. Toda semana, 2 vezes por semana, eu ia para essas aulas. Só que a dança de salão exigia muito de mim. É um exercício físico. E aquilo, com essas dores, aquilo começou a se agravar. Eu ia para as aulas, não conseguia fazer as aulas. Começava a me cansar. E chegou um ponto que a gente chegava lá na aula e eu parava o carro assim, 50 metros de distância da academia de dança, e a gente ia andando pela calçada, andando normalmente, andando normal assim, eu e ela, e eu tinha que falar para ela assim, Lu, peraí, diminui, começou a dor. Ela, mas eu já estou andando devagar. Não, mas tem que andar mais devagar, porque eu estou sentindo essa dor. A dor ia aumentando. Só que eu era meio displicente, eu não ia ao médico. Ela falou, você tem que ir no cardiologista, você tem que ir no médico, ver que dor é essa. E a dor passava e eu não ia, né? Não gosto de médico mesmo. Então, eu fiquei com isso por muito tempo, irmãos, por muito tempo. E um dia eu cheguei na aula de dança, não consegui fazer a aula, o professor falou assim, mas já, nem o aquecimento você fez? Eu falei, pô, não está dando, não é para mim, não está dando o negócio. Eu não estou conseguindo fazer nada, eu estou sentindo uma coisa aqui, está esquisito. E eu fiquei lá sentado, esperei a aula acabar, fomos embora, e ela falou assim, você precisa procurar um médico. E nesse dia eu fui ao médico, no dia seguinte eu fui ao médico, marquei o médico, fui ao médico, e eu cheguei lá. Nesse dia, não sei quantos conhecem ali na Tijuca o Hospital São Vicente de Paula. Fica lá em cima da montanha o hospital. Então, é isso, doutor Satamini. Você tem que subir um caminho gigante
E eu fui de metrô, desci no Estácio, fui andando, é mais ou menos 100 metros do metrô, fui andando, quando chegou naquela rampa, aquela ladeira enorme, eu falei, Jesus, eu tenho que subir isso aí. E começou a me dar dor. Eu falei, me ajuda a chegar lá, Senhor. Eu fui, com dificuldade, andando bem devagar. Cheguei lá, passei na recepção, a médica me atendeu. E ainda esperei um bom tempo para a médica me atender. E aí ela foi, me examinou, eu fiquei ali na recepção um bom tempo e a dor foi cedendo, porque em repouso a dor cedia. A dor foi cedendo, beleza. Passei por ela, ela me examinou, escutou e tal. Falou assim, olha, verificou minha pressão. Ela falou, olha, a sua pressão está boa, não estou vendo nada. A sua dor é aonde? É do lado direito aqui, expliquei tudo para ela. Aí ela falou assim, olha, pelo que você está me descrevendo, eu não acho nem que seja coração, né? Coitada, não sabia de nada, né? Bom, mas Deus estava no controle, irmão, Deus estava sempre no controle, sempre, eu é que não sabia disso. Eu já falei tantas vezes disso, e ontem eu estava comentando com a Luciana isso, e se eu chorar, não esquentem, é assim mesmo. Porque realmente me toca o cuidado de Deus. Hoje eu entendo. Sabe, o amor de Deus. Vocês já ouviram? De repente o meu testemunho não é nem tão impactante. Para mim hoje é. De repente é mais um. E vocês já devem ter ouvido outros. Mas o fato de eu estar aqui hoje, a Dorinha na semana passada e a Lenice falando das experiências que tivemos com esse Deus, é algo que faz a gente repensar. Porque vocês poderiam estar ouvindo uma voz, vocês estão ouvindo uma voz hoje, que poderia ter sido calada há 1 ano e meio atrás. Que parece que não foi sério, mas depois que eu soube dos pormenores de tudo isso, eu falei, caramba, eu poderia não estar aqui hoje. Porque já foi tanta gente na minha frente, na minha família. Meu pai morreu de infarto. Minha mãe de câncer, minha prima de câncer. Meu primo, mais novo que eu, foi embora de leucemia. Pouco tempo. Mais um primo meu morreu. Minhas tias, minha avó, foi um monte de gente. Mas Deus, Ele poupou a minha vida. E não foi só poupar a vida humana, assim, porque eu poderia ter sido curado pelo procedimento médico, mas poderia perder a minha salvação. Por isso que eu creio que Deus fez 2 milagres. Deus me curou e me resgatou. Então, gente, eu estava lá, onde eu estava? Estava com a doutora, com a médica, e ela falou assim, eu acho que nem é coração. Mas Deus não deixou ela, porque tem médico que fala assim, toma uma aspirina, toma isso aqui, e, né, vê se melhora. Deus falou assim, tu acha nada, pede os exames. Hoje eu penso que Deus, né, na hora, porque ela ia descartar, porque os sintomas são muito, é difícil você diagnosticar, chegando, eu estou sentindo uma dor aqui, porque
Coração, todo mundo pensa que é do lado esquerdo. Tu chega lá sentindo do lado direito, o médico fala um monte de coisa, menos que é coração. Ele não vai por esse diagnóstico certeiro. Tanto é que a médica que me atendeu na emergência falou, já estava abordando uma síndrome de pânico. Você está com estresse, você está com isso, está com aquilo, mas não o coração. E aí ela pediu o exame. Pediu um ecocardiograma, um ecodoppler, pediu um teste de esforço e pediu um exame de sangue. No dia seguinte eu fui fazer. Aí fui lá, fui para o laboratório, na Labs, aí a médica fez o eco primeiro, e depois eu aguardei na recepção para chamar para o teste de esforço. Aí o médico do teste de esforço me perguntou por que eu estava fazendo esse exame, perguntou um monte de coisa, e falou, olha, sobe na esteira, beleza, vou começar o exame, me explicou todo o procedimento, me botou aquele monte de eletrodos, sensores, né? E falou assim, bom, vamos começar devagar, vou ligar aqui, você vai começar a caminhar e tal, e eu comecei a caminhar, estou lá eu caminhando, daqui a pouco, não durou, irmãos, 3 minutos, aí ele começou aumentando, quando eu comecei a trotar, eu já fui falando para ele, para, aí ele foi, parou, e foi diminuindo, ele, o que você está sentindo? Eu falei, doutor, estou sentindo uma dor assim, 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 ele não se mexe porque vai alterar o exame, fica quietinho, só descreve o que você está sentindo. Mas eu não sabia descrever com palavras, eu queria mostrar onde era a dor, eu queria fazer, é aqui, tal, está descendo para cá, e ele me dando bronca, não se mexe, vai alterar o exame aqui. Aí ele olhava no monitor, digitava, olhava, aí verificava a minha pressão, ia lá de novo, olhava, anotava, fez esse procedimento todo e falou, vem cá que eu quero te falar, o exame já terminou, vou te dizer o que está acontecendo. Olha só, pelo que eu estou vendo aqui, você veio sozinho? Eu falei, vim. Olha, você, eu vi uma alteração, tem uma alteração aqui no seu exame e para mim você dá uma bomba relógio, você pode infartar a qualquer momento. Então você sai daqui agora, né? E vai procurar o seu médico. Você vai procurar o seu médico porque você pode infartar na rua aí, cara. Aí eu saí de lá, fui para o trabalho da Lu, entreguei os exames para ela. Tá certo, mano? Tá. Entreguei os exames para ela, ela ficou com os exames no dia seguinte, né? E aí, nesse dia eu ainda fui trabalhar, depois fui para lá, porque depois do exame, eu fiquei repousando ali, ele só me liberou depois que eu disse para ele, eu estou melhor, porque em repouso passava a dor. Para você ver, eu não sei como, mas Deus é Deus, né? Ele foi segurando o entupimento da artéria para não deixar me infartar. Deu muito tempo, isso durou muito tempo. Esses trombos que tinham dentro das artérias, né? Aí, ela ficou com os exames lá, aí, nesse dia que ela estava com os exames lá, a loja estava cheia, e sempre uma cliente dela, que é médica, passa lá na loja, e sempre dá um tchauzinho para ela, e vai embora, Lu, tal, não sei o quê. Nesse dia passou a médica lá, olhou, viu que a loja estava cheia, fez assim, aí quando a Luciana viu, falou, caramba, é fulano de tal, médica, eu estou aqui com os exames, tal, não sei o quê. Só que ela passou e subiu as escadas rolantes e foi embora. Mas no caminho, Deus incomodou ela, falou, volta lá na Luciana, essa médica. Aí ela voltou. Volta lá na Luciana que ela não está bem. As palavras dela depois para a Luciana. E ela voltou. Aí a Luciana, aí ela falou assim, Luciana, você está bem? Ela falou, não estou bem. Ela falou, eu te aguardo aí, deixa eu acabar de se atender, eu te aguardo. Deu a vez dela, e ela foi, conversou com a Luciana falou assim, aconteceu isso, estou com os exames aqui. Aí ela olhou o exame, falou assim, você me aguarda só um minutinho, que eu vou ligar para um amigo meu, especialista? Aí tá, ligou para o cara.
O cara voltou, ela mandou uns prints do exame para ele analisou, voltou a ligação dizendo para ela assim, olha, pega o teu marido agora e vai direto para o hospital, manda ele parar o que ele estiver fazendo, onde ele estiver, vai direto para o hospital agora. E eu estava trabalhando lá, tranquilão na minha mesa, digitando lá, não estava sentindo nada, estava lá no ar-condicionado, tranquilo, em repouso, mas o quadro não era esse. Aí, a Luciana liga para a Andréia, e já com medo de ligar para a Andréia, porque a Andréia poderia, né? Já viu tanta gente embora na minha frente, né, Andréia? Fala assim, meu Deus, mais um, né? Aí não queria preocupar ela, mas não conseguia falar comigo, ligou para ela. Aí, conseguiu me contactar, eu peguei, parei tudo, parei o trabalho, peguei o carro estava comigo, fui de carro até ao Hospital São Vicente. Quando eu cheguei lá, o estacionamento São Vicente é embaixo. Eu deixei o carro lá, mas falei para o manobrista, falei, olha, eu não vou aguentar subir isso aí. Eu não vou aguentar, eu vou passar mal de novo. Aí ele me levou lá em cima. Me levou, aí esperei ela chegar. Ela chegou e ela falando assim para mim, olha, e a gente esperando na recepção, há muito tempo. E ela falou para mim assim, você não vai sair daqui hoje. Eu falei que eu estou bem, pô, eu vou sair daqui, que eu não vou sair daqui. Eu falei, não, você não vai sair daqui hoje, Anderson. A gente veio para cá, você vai ser internado. Mas o que eu estava sentindo não era isso. Aí passou muito, a gente ficou muito tempo naquela recepção, até que chamou. Chamou, foi uma médica clínica geral, ela me examinou e ela não levou fé. Até então a Luciana não tinha mostrado os exames, né? Até porque ela é médica, eu não vou chegar lá dizendo o que ela tem que fazer, né? Deixa ela examinar primeiro, eu só contei a história para ela. E ela encarando aquilo como qualquer outra coisa, menos algo no coração. Até que quando a Luciana percebeu isso, ela falou assim, doutora, com todo respeito, sem querer ir contra o que a senhora está falando, mas assim, ele vem sentindo isso há muito tempo, é uma dor recorrente, e isso tem preocupado. E ele fez os exames, e uma amiga minha, médica, também, sua colega, disse que eu viesse urgentemente para o hospital e apresentasse os documentos para um cardiologista, que sempre tem um cardiologista de plantão no hospital. A senhora poderia mostrar? Aí ela, posso sim. Pegou os exames, levou lá dentro na emergência, passou uns minutinhos, daqui a pouco já mudou tudo. Já vem a equipe médica me pegando, me levando lá para dentro da emergência, da UTI, lá dentro da emergência. E já me deixou lá no soro, já fazendo um procedimento de sensibilização, porque eu tenho sensibilidade a iodo e mercúrio. Então, o procedimento leva contraste e eu não podia. Então, eu fiquei lá horas e horas fazendo esse procedimento. Quando deu meia-noite, a gente passou o dia no hospital, né, Lu? Quando deu meia-noite, eles me levaram para internação. Aí ela foi embora. Dia seguinte, já estava marcada a cirurgia, o procedimento. Ah, tá. É isso mesmo. Antes dela ir embora, 1h da manhã quase, o médico, doutor Aristarco, foi o doutor Aristarco? Foi um outro, né? Aí chamou a Luciana para saber quem era a esposa do Anderson. Aí ela falou, sou eu. Aí foi nessa hora que ele perguntou, por que você... o que te levou a trazer seu marido à emergência? Né? Por que você trouxe ele correndo para a emergência? O que te levou a trazer ele aqui? Aí ela falou, foi Deus. Aí ele virou para ela e falou assim, você salvou seu marido. Porque se você não traz ele ia morrer. Aí fizeram o procedimento, foi difícil, porque eu tinha 3 artérias
90% entupida. 3 artérias. E tem algumas que nem conseguiu desentupir, que são artérias periféricas, bem fininha, que o médico disse assim, olha, Anderson, essas daqui a gente não conseguiu desentupir, não conseguiu colocar o stent, porque são muito finas e podem comprometer a artéria principal. Então, vamos cuidar delas com medicamento, com mudança de hábito, enfim. Mas a gente não conseguiu. Aí depois, fiz o procedimento, que teve que fazer em 2 etapas. A primeira etapa foi no sábado, né? A primeira etapa foi no sábado, e aí fez o procedimento pela radial aqui no braço. Quem é médico ou enfermeiro aí? Posso estar falando besteira aqui, né? Mas fez o procedimento primeiro por aqui, pelo braço. E você vê tudo. Eu fui anestesiado, mas você vê na tela assim, a câmera entrando no teu braço, indo lá no coração, ele introduzindo o catéter, tal, não sei o quê, o stent, né, que é um negócio deste tamanho, mas quando ele afina o troço, fica um capilar, para entrar dentro da artéria, chegar lá, ele infla, aí ela, bum, abre lá dentro e dá espaço para o sangue circular. Mas depois o médico teve um grau de dificuldade, porque elas estavam muito entupidas. Quando, na minha vida, eu ia imaginar, porque eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca fui de comer, assim, gordura, nada muito, sabe? Normal, vida normal. E eu nunca imaginei que pudesse ter essas artérias todas entupidas dessa maneira. E por muito menos, gente vai embora com coisinha pouca. E o troço não estava pouco entupido, não, estava muito entupido. Não passava nada. E eu estava andando para lá e para cá, subindo escada, indo dançar, tocar tamborim, né? E a qualquer momento o negócio podia, bum, né? Dirigindo, né? Mas Deus foi segurando ali até eu entender a necessidade de ir procurar. Aí ele começou a agir. Depois que eu fui buscar o médico, Deus começou a abrir as portas, né? Envia uma médica para lá para agilizar o negócio. Quando chegar lá, a médica vai dizer que não é coração, é estresse. Eu vou dizer para ela, não, pede o exame, você vai fazer o exame e tal, não sei o quê. E foi abrindo as portas. Nesse dia que eu estava na emergência, aguardando lá para ser atendido, minha filha ligou, mandou uma mensagem para minha filha. Há 3 anos eu não via a minha filha. Ela mora em Dublin, na Irlanda, e eu não via. E ela mandou a seguinte mensagem: eu estava na recepção do hospital, aguardando para ser atendido. Ela manda a mensagem para a Luciana: mãe, está tudo bem com meu pai? Aí a Luciana: ué, que mensagem é essa? Eu não falei nada para ela, a gente não falou nada para ela. Aí ela: será que a Andréia falou? Pensou assim, né? Será que a Andréia falou? A Andréia não tinha falado nada. Porque isso foi, gente, em agosto de 2023. E eu tiro férias sempre em outubro, e eu ia visitá-la. Então eu queria ir para lá. Então, olha, me faz essa cirurgia logo, porque eu preciso ir ver minha filha. Eu queria estar lá em outubro. E a gente não disse nada até a gente chegar lá. A gente foi lá vê-la. Quando a gente chegou lá, a Luciana perguntou: Débora, por que você mandou aquela mensagem? Aí ela falou assim: não, porque na noite anterior eu sonhei que meu pai tinha morrido. Por isso que eu perguntei, se estava tudo bem com meu pai. Aí ela... porque eu me preocupo com a minha família. E ela disse que tinha sonhado que eu tinha falecido.
Então, na segunda-feira, depois do primeiro procedimento, eu fiz outro procedimento para desentupir as outras artérias, mas dessa vez foi pela virilha. E eu passei mais ou menos uns 10 dias lá no hospital, eu acho. E para completar, para mim, a tortura, eu acho que o processo de tortura maior foi que eu estava com uma tendinite inflamada no pulso direito, e foi justamente aqui que foi o procedimento, e eles fazem um curativo compressivo, ele é inflável. Então aquilo infla de tal maneira que aquilo aperta mesmo, porque eles perfuram a artéria com uma agulha calibrosa, sabe? Para entrar a câmera e o negócio. E aquilo tinha que ser muito apertado. E aquilo tinha que ficar 72 horas ali apertando muito o teu pulso, e justamente em cima da tendinite. Eu uivava de dor ali, mas não podia afrouxar. Depois de 72 horas, a cada hora eles iam lá e desinflavam 1 milímetrozinho. Aí passava uma hora depois, passava mais uma hora, até o troço, conseguir tirar o troço. Aí aquilo foi uma tortura. Mas saí do hospital, né, e gato escaldado tem medo de água fria, qualquer coisa que eu sentia, eu já ficava com a pulga atrás da orelha. E depois que você passa por um procedimento desse, você realmente começa a sentir um monte de coisa, né? Tudo te incomoda, e tudo parece que é alguma coisa que está estranha aqui mesmo. E eu sentia uns incômodos, mas eu ficava imaginando assim, pô, será que é o catéter que está é o stent que está se mexendo, alguma coisa assim? Eu toda hora estava lá no hospital, incomodando o médico. Ligava para ele, ia lá e tal, e ele, calma, não, isso aí não se mexe não, cara, isso aí está tranquilo. Até que um dia eu cheguei lá dizendo que estava sentindo dor, porque eu voltei às atividades normais e comecei a pegar peso, a andar e tudo mais, e comecei a sentir uma dor no peito de novo, voltei lá. Aí ele falou, bom, se você está se queixando de dor no peito, vamos fazer um procedimento de novo, porque é o único jeito que tem de saber se você tem mais alguma coisa entupida ou não. Aí eu, não brinca, tem que fazer isso de novo? Aí eu falei, tem que fazer de novo. Aí marcou, fez de novo o negócio. E aí não pôde mexer, e aí foi que ele constatou que tinha realmente outras artérias entupidas. Eu estou cheio de mola, gente, eu estou cheio de mola aqui no peito, eu estou off-road agora, estou com tração nas 4, né? Mas glória a Deus, estou bem. Homem biônico. Mas assim, ele falou assim, ó, não vamos mexer, tem artéria entupida, mas não dá para desentupir isso aí. Então, aí ele falou, olha, ao longo da sua vida, você vai continuar me visitando aqui algumas vezes. Você pode até não morrer disso, mas, né, é fato que você teve um problema. Mas você teve muita sorte. Para ele, eu tive muita sorte. Mas para mim, Deus estava no controle o tempo todo. Tem um outro detalhe que eu estou esquecendo, veio aqui agora, mas daqui a pouco eu lembro. Mas, irmãos, o fato é que eu me sinto, sabe, agraciado por Deus, porque eu sei que eu me afastei da obra deixando muita coisa para trás, que eu não devia. Mas como Deus não desiste, Deus não desiste. Depois disso eu vi que eu desisto, mas Deus não desiste. Aí Deus, para completar a obra, há pouco tempo atrás, que eu voltei para cá, Deus começa a trabalhar na cabeça de um irmão. Vai lá procurar, né, a irmãzinha, fulana de tal. Deus começa a colocar no coração do irmão Rodrigo
para nos procurar, porque procurar ela está me procurando também, né? Vou procurar ela primeiro. E começou a trazer a urgência de Deus de nos ter de novo na sua obra. E eu penso, Senhor, tu só poupou a minha vida, porque quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do reino? Mais um que poderia estar desistindo, irmão. Que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, verá a glória de Deus. E o que não perseverar, não vai ver. Então, ele poderia nem contar mais comigo. O Anderson está lá tocando tamborim, está lá assistindo o de férias da igreja na Netflix, né? Eu não quero, desigrejado, vou contar com ele, mas não. Deus olha lá do céu e fala assim, tu está pensando que tu está aí de bobeira, que tu está esquecido? Eu vou mandar um trem aí para passar na tua vida aí, um rolo compressor, e vou te trazer de volta, nem que seja vivo. Trouxe vivo. E, irmãos, hoje eu glorifico a Deus por estar aqui, podendo exaltar o nome de Deus, porque cada vez que eu ouço louvores como os preparados para hoje, né, para esse momento, Deus toca o meu coração. Deus tem tocado meu coração. Deus tem tocado muito. Não me envergonho de poder estar aqui hoje falando isso para vocês, porque é poder de Deus. Sabe, quando a gente fala de Deus para as pessoas, tem gente que nem dá crédito, que não consegue ver Deus. Que Deus é esse que você fala? Onde é que está esse Deus? Deus que está dizendo que está voltando há tanto tempo que nunca que volta. Mas sabe, a gente tem tanta certeza que esse Deus existe e nos vê nos pequenos detalhes, está ali sempre cuidando da gente. E gente, para quem me conhece um pouco, os mais antigos que me conhecem, que nos conhece, sabe da nossa trajetória, a gente já passou por tantas coisas. Que não daria só um testemunho. Esse foi só porque Ele ainda me quer na sua obra, porque ainda tem coisas inacabadas para eu fazer, porque eu ainda tenho que honrar o nome desse Deus. Mas já passamos por tantas lutas, e Deus nunca nos abandonou. Deus sempre esteve perto, muito perto, quase dava para tocar, sabe? Já tive momentos de muita... Hoje eu tenho que recuperar o tempo que eu perdi, mas já tive momentos de muita intimidade com esse Deus no meu particular, de sentir realmente Deus ali, ó, me abraçando, dizendo para mim, ó, tu não está sozinho nessa luta não, cara. E depois disso tudo, Deus completar essa obra na minha vida, porque Ele me deu um recomeço. Ele falou, olha, eu não vou só te poupar não, mas vou te botar lá para você
recomeçar. Você vai voltar da onde você saiu. E não adianta você se sentir humilhado, não. Que eu não me sinto, para a glória de Deus, eu não me sinto humilhado. Me sinto honrado. Me sinto honrado de poder dizer que esse Deus cuida de mim. Que esse Deus me ama e te ama também. Eu sei que eu ainda vou ouvir muitos testemunhos aqui dessa igreja, muitos. E cada um deles vai testificar do amor incondicional desse Deus todo-poderoso, capaz de, mesmo sem merecermos, Ele nos resgatar. Porque Deus é um Deus de propósitos, e eu creio que Ele tem esse propósito a cumprir na minha vida. Assim como tem na tua, assim como tem na tua, na vida de cada um de nós. Esqueci de alguma coisa, amor? Não? Lembrei, né? Obrigado, Senhor. Senta lá. Esse é um milagre ambulante, né? Está andando na terra por graça do Senhor. Eu comecei a sentir uns negócios aqui no meu braço, aqui, varão. Misericórdia. Eu estou com dor agora aqui na caixa torácica aqui, ó. Tá doendo aqui desse lado de cá aqui também, ó. Misericórdia. Será que eu tenho que buscar a medicina para ver? Sei não, hein? Tá doendo aqui assim, mais ou menos, assim, ó. Não sei se é velhice também. Está brincando, mas é um negócio muito sério, né, irmãos? Mas glórias a Deus, mais um testemunho de milagre, né? Eu nunca ouvi falar de alguém com 90% das veias entupidas. Nunca. Quer dizer que passava de corrente sanguínea para o seu cérebro um sopro. É incrível, não é? Se você apagar as luzes ali rapidinho, paga para mim, por favor, ali. Essa fileira aqui, apagar. Vai dar para ver melhor aqui, ó. Essa daqui. Isso, essas duas. Melhorou? Dá para ver o varão aqui internado aqui, tá vendo? Nessa imagem aqui que eu pedi a ele a foto. Aqui está a pressão dele, ó. Uma das foi monitorado, né? 17/10, né? Vulgo. O batimento está 62. Mas a pressão um pouquinho alterada aqui, alta. Mas, irmãos, veia entupida de 90%. Qualquer esforço a mais que ele fizesse, ele ia embora. Podia ir embora de diversas maneiras. Até foi dito aqui, dirigindo, caminhando. E é muito misterioso, né? Porque, apesar da dor, quem podia imaginar que o Anderson estava com 90% das suas artérias entupidas? É exatamente igual a nossa irmã Doralice, que não podia imaginar que já tinha um câncer em grau 3. Quando a gente vai ver, eu acho que Deus permite que seja assim para a gente exaltar ainda mais o livramento, o grande amor de Deus pelas nossas vidas, né? E eu tenho certeza que tem muitos outros milagres aqui para serem relatados. Mas você pode aplaudir o Senhor mais uma vez nessa noite? Glória a Deus! Muito bem, irmãos. Depois que a gente ouve um testemunho de milagre, isso vai ficar na sua mente. Você vai guardar esse relato na sua mente. Ver como Deus age, né, com tanto amor, misericórdia. Não foi só o físico que Deus resgatou no Anderson, na Luciana, resgatou-os de volta para si, para a comunhão dos santos. Isso é o segundo milagre, né? O segundo milagre foi o resgate desse posicionamento na casa do Senhor. Realmente é importante ressaltar esse segundo milagre também. Porque a gente sempre pensa no resgate do físico. Mas o que adiantava ter a medicina ajudado, o Anderson está com o coração mais ou menos, e perder a sua alma? Não é? Perder aquilo de que de precioso ele tinha. Mas Deus nunca pensou
na perda da sua alma. Deus sempre pensou em te resgatar. Você é filho. E filho é amado, hoje de manhã foi dito, é supervisionado. Eu queria complementar essa série de mensagens que mostram o poder de Deus. Nas duas primeiras mensagens eu ressaltei o poder do nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso. Mas, queridos, eu queria mostrar a vocês que existe uma parceria. O Pai não trabalha só, amém, queridos? O Filho também trabalha. E ele deu esse testemunho quando estava aqui na terra. O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Porque Jesus é um com o Pai nesses processos. Então vamos dar honra ao Senhor Jesus nessa noite também. Amém? Avança aí para mim, por favor. O tema dessa breve meditação, vou tentar ser breve mesmo. São poucos slides. É esse aqui, ó. Jesus é o especialista em remodelar o corpo humano. Presta atenção no que eu vou mostrar a vocês na palavra, para vocês entenderem como Jesus trabalha junto com o Pai. Os dois trabalham juntos, em colaboração. Então vamos dar honra e glória ao nosso Deus e Pai, Senhor de tudo e de todos, mas também glórias a Jesus, porque Ele também opera, viu? E Ele é especialista em remodelar o corpo humano. Eu queria muito falar essa mensagem de hoje, já estava no meu coração desde a primeira mensagem. Eu queria que você entendesse que não tem nada no teu corpo, no meu corpo, que o Senhor não saiba, que o Senhor não tenha controle, que o Senhor não possa refazer. Vai pensando na sua dificuldade física, qualquer que seja a sua dificuldade física. Ah, pastor, eu tenho pedra na vesícula. Pensa na pedra na vesícula. Eu tenho pedra nos rins. Eu não sei nem se tenho ainda. Eu costumo dizer que tem. Eu tinha diagnóstico de 5 pedras no rins. Mas eu não sinto nada. E continuo declarando a minha cura. Mas pensa aí na sua pressão alta. Pensa aí na sua diabetes, que não é sua, né? Você adquiriu, desenvolveu. Pensa aí na pedra nos rins, no problema estomacal. Pensa aí na coluna vertebral que está com dores ou com uma hérnia. Pensa em qualquer parte do seu corpo físico, onde você sofra algum mal. E agora eu quero mostrar a vocês que Jesus é especialista. Ele conhece, Ele sabe, Ele é o melhor dos médicos. Os médicos humanos tentam achar por amostragem. Os médicos humanos falham, mas Jesus conhece cada parte do nosso corpo. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite, para que você saia daqui também crendo que Ele pode atuar no seu corpo. Amém? Gênesis 1:26. Pastor, por que nós vamos começar em Gênesis 1:26? Deus estava falando no meu coração o seguinte: qual texto claro diz que Jesus participou da criação de Adão? Procura lembrar aí na sua Bíblia se tem algum texto, algum salmo. Aonde é que tem na sua Bíblia? Eu falei claro. Esse que nós vamos falar agora é implícito. Mas qual texto outro claro diz que Jesus, enquanto Logos, antes de encarnar no mundo, participou da feitura de Adão, do primeiro homem? Alguém lembra de algum texto perdido, algum profeta? Mas é uma inferência, né? Mas diz claramente que criou Adão. Por isso está aí Gênesis 1:26. Ok? Então vamos ler o texto de Gênesis 1:26 para que você possa ir construindo na sua mente que o Filho de Deus também participa na concepção do ser humano. Vamos ler juntos, por favor. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí no complemento vem uma descrição do que Deus daria ao homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Daqui para frente, tenha ele domínio,
é o propósito da criação do homem. Ok? Foi criado para reinar. Porém, antes daqui da vírgula, tem essa declaração divina: façamos conforme a nossa imagem. Sabemos claramente pela revelação de Deus que esse plural, façamos, não é Deus único, não é o Deus Pai somente, Deus Yahvé. Mas sabemos pela revelação da palavra que o Verbo estava com Deus desde o início e criou todas as coisas junto com Deus. Isso é fato, igreja? Então vamos lá, vamos construir. Pastor, onde está escrito que o Logos, o Filho de Deus, fez Adão? Em lugar nenhum que eu saiba. Em lugar nenhum explícito. Não conheço. Pesquisei. Eu tenho um mecanismo de busca no meu computador, que eu jogo algumas palavras-chave e ele busca os versículos para mim. Eu não achei nenhum. Talvez não é infalível, alguém ache alguma inferência mais direta. Mas eu não achei. Mas sabemos então, pela revelação, que esse façamos está implícito o Pai e o Logo, seu Filho, na concepção do homem. E é muito interessante, irmãos, que o outro texto vai dizer, façamos, do pó da terra. Deus fez o homem da terra, do barro. Adão quer dizer o terreno, o terroso, no hebraico. Muito bem. E aí, hoje Deus me conduziu num estudo, que eu vi pela primeira vez, tá certo? Me fez pensar uma coisa interessante. A maioria esmagadora dos estudiosos acredita, e eu já falei isso também, que Deus plasmou Adão do barro como se fosse um boneco. Quantos já ouviram falar isso? Quantos pensam assim? Não é assim que a gente pensa? Deus plasmou o boneco, como um artesão faz, um escultor. E aí Deus modelou o barro, e aí depois que estava feito o boneco sem vida, Deus soprou-lhe as narinas e deu fôlego de vida. Mas hoje eu vi um estudo que sugeria que não há nada na palavra que diga que Deus pegou o barro com as próprias mãos. Está escrito na sua Bíblia? Então como é que foi? Aí me acendeu uma luzinha. É misterioso. Nós imaginamos a manufatura de Deus fazendo o homem. Porém, não está escrito isso. Está escrito? Que Deus pegou lama do chão, umedeceu, modelou, moldou. Está escrito isso na sua Bíblia? Não. E nesse estudo, o autor, um apologista, ele sugere o seguinte: a palavra ali no hebraico dá a entender, não que Deus tenha pego com as suas próprias mãos e modelado um boneco, mas que Deus tenha usado a matéria do chão para fazer o homem. Os elementos que compõem a natureza para fazer o homem. E aí faz algum sentido. Você sabe por que quando a gente fica velho, a gente tem que tomar suplementos alimentares, irmãos? Porque nós começamos a perder no nosso corpo elementos minerais. Você tem que ter zinco, que tem alguns elementos em alguns alimentos, porque zinco evita o envelhecimento da célula. Você tem que ter ferro. Se você não tiver ferro, você tem anemia. Pensa, ferro, zinco. O que mais que tem no nosso organismo? Começa a carecer na velhice. Cálcio, magnésio. Magnésio, ferro, zinco, cálcio é o que, irmãos? Elementos minerais. Do chão, do minério, do chão da terra. Se você não tem esses componentes, você enfraquece. Você começa a degenerar. Então fez algum sentido. Então esse estudioso sugeriu que Deus não plasmou com as suas próprias mãos um boneco de barro, mas que Deus já fez o homem. Ele não diz necessariamente com as mãos, com o seu poder, mas ele fez o homem como o homem seria. Um homem de carne. É justo isso, pensar nisso? O que é mais fácil acreditar? Que Deus usou
matéria-prima de barro e depois transformou em carne, olha que eu estou levando vocês a pensar, que a primeira vez que eu pensei nisso também foi hoje. O que é mais sobrenatural ou melhor, não sei. Deus plasmou um boneco de barro e esse boneco se transformou em carne, ou Deus usou os elementos da terra e já foi compondo Adão com carne, com a carne que ele teria. Não faz sentido? Não faz sentido? Eu pensei, faz sentido. Porque não é só o exterior, querido. Quando a gente pensa no bonequinho de barro, seria uma escultura exterior. Mas olha o que Deus fez em nós. O autor chega a dizer, Deus teve que mover moléculas, prótons, átomos. Não é só o boneco de barro. Olha a complexidade do cérebro humano. Olha a complexidade do olho humano, capaz de ver como nós vemos. É muito mais interior do que exterior. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Não é conjectura não, é algo para a gente pensar. Muito mais do que formar uma estátua e transformar ela, Deus fez coisas minuciosas no nosso interior. Microscópicas, né? Ele teve que tecer as tramas, ele teve que tecer o aparelho digestivo, ele teve que tecer o aparelho circulatório. Quantos chegaram aqui comigo? E aí, queridos, eu comecei a perceber como Deus é detalhado e detalhista na criação, na concepção do homem. E se o verbo estava com Deus, não foi um trabalho isolado só do Pai, o Criador. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Não estou criando doutrina, não. Estou em cima da palavra. É façamos, não é eu faço. Eu farei o homem, mas façamos nós o homem. Conforme, não a minha imagem, Deus e Yahvé, mas a nossa imagem, Deus e Yahvé e seu Filho. Quantos estão entendendo? Está muito forçada a minha exegese, irmão? Está muito forçada? Eu acho que faz muito sentido. E para colaborar com esse raciocínio, vamos para outros textos. Aí Deus foi juntando na minha mente. Não é improvável que o Filho de Deus, o Logos, estava ali também junto com o Pai, criando o ser humano. Não podemos excluir o Logos, sabe por quê? Porque os textos bíblicos dizem com toda clareza que tudo que veio a existir, tudo que foi feito através dele, do Filho de Deus. Foi feito pelo Pai, mas com a instrumentalização do Filho. Vamos ler texto conhecido. João 1:1. Só quero que vocês completem o raciocínio, para ninguém sair aqui com teorias na cabeça, tá bom? Vamos fechar o raciocínio na Bíblia. João 1:1 até o verso 3, lê em voz alta rapidinho, vamos lá? No princípio era o verbo Logos, e o verbo estava com Deus o Pai, e o verbo era Deus, tão divino quanto o Pai. Ele, o Logos, estava no princípio com o Pai, com Deus Pai. Agora leia o verso 3, igreja. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do Logos, do verbo que estava com Deus, todas as coisas. Se excluirmos a criação do homem, passa a ter uma exceção à regra. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas que foram criadas, foram através dele. Quantos concordam, digam amém. É uma questão de concordar com o texto bíblico, não é com teoria não. E agora leia o restante aqui, ó. E sem ele, o verbo, o Logos, nada do que foi feito se fez. Então nada exclui exceção. Não tem exceção. Tudo que existe tem a atuação do Pai e tem a atuação do verbo. Quantos podem dizer amém? Isso foi gerado agora, no meu coração. Faz sentido. Colossenses 1,16. Vamos lá?
Pois nele, no Filho de Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Está falando dos anjos no céu, nas suas várias categorias, quer principados, quer potestades. Aqui não é ser humano não, tudo foi criado por meio dele, o verbo, o logos, e para ele. Seria completamente irracional pensar que só Adão não foi feito por meio dele para ele. Correto, queridos? Se o verbo pré-existente, antes de encarnar, estava lá quando o homem foi feito, ele conhece cada parte dessa construção. Quantos entenderam o que o pastor está falando? Ele estava lá. O verbo não se ocultou de participar. Pelo contrário, ele foi instrumento. Eu não vou entrar em mérito se o verbo se materializou, se ele pegou a mão dele e botou no barro da terra. Isso aí seria demais. Não vou entrar nesse mérito. Mas que ele foi instrumento para que o homem existisse, senão o homem estaria fora dessa palavra. Todas as coisas. Diga comigo assim: o verbo criou, junto com o Pai, todas as coisas, sem exceção, visíveis e invisíveis, anjos e homens. Amém, povo santo? Então ele estava lá. Ele estava lá. E quando Deus tirou a costela e fez a mulher, ele estava lá. Tudo ele participou. Isso é muito maravilhoso, dá essa honra ao Filho, de ser co-criador de todas as coisas. Avança aí para mim. O mistério da formação do ventre. A coisa mais milagrosa que há é um ser humano gerado de uma mulher. É milagre, queridos. Um ser humano ser gerado no ventre de uma mulher é um milagre. Porque é do microscópio até a formação de um ser altamente complexo. Mesmo sendo um bebê ainda com tanto potencial para se desenvolver, um bebê é altamente complexo. O sistema do cérebro dele, o sistema circulatório, sistema digestivo, tudo é altamente complexo. Como é que vocês nunca... A gente age com tanta naturalidade, né? Na gravidez e na gestação e no nascimento. A gente aceita com tanta naturalidade que às vezes não dá o devido valor ao tremendo milagre que é uma pessoa ser gerada num ventre. Aí a palavra vai destacar que isso é maravilhoso. Que não é coisa tão banal, tão rotineira assim. Existe um sobrenatural. Eclesiastes 11:5, vamos ler? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida. Como é que se forma? Nenhum ser humano tem a sabedoria, o entendimento, o conhecimento pleno para dizer como é que uma célula fecundada se multiplica e vira um ser humano. A ciência pode tentar explicar, mas ela não pode compreender o mecanismo. Como é possível? Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Honra e glória ao nosso Deus pela nossa existência. Amém? Salmo 139, 14 é o mais famoso. Leia comigo com o pastor, vamos lá? Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso. É maravilhoso e assombroso. Me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Eu acho lindo isso, irmãos.
Hoje você tem a modernidade. Hoje, com ultrassonografia, você vê o desenvolvimento da criança no ventre materno. Até a década de 60 era mais raro, 70. Era caro. Não era com a definição que tem hoje. Hoje você bate uma selfie do bebê no ventre. É uma selfie 3D, vê a carinha dele, vê como é que vai ser a força da criança. Mas antigamente não era assim não. Era mistério total. Tinha que esperar sair do bucho. Desculpa esse linguajar tão baixo, viu? Era só surpresa. Quando eu olhava, se era branco, se era preto, se era louro, se não era, se tinha cabelo, não tinha cabelo. Era só depois que saía. Hoje não, você bate uma foto 3D, colorida, tridimensional, vê tudo, com os mínimos detalhes. Mas, sabe quanto tempo tem essa palavra aqui? Se foi ela, Salmo de Davi, 1000 anos antes de Cristo, tem 3000 anos atrás. E Davi, pelo Espírito, discerne: o Senhor me fez de maneira extraordinária, assombrosa. O Senhor me entreteceu. O verbo entretecer é trançar. Como um artesão trança a palhiça para fazer um cesto. Não é assim que o artesão faz? Pega uma palhiça, pega outra palhiça e vai trançando. A ideia de Deus ter te manufaturado dentro do ventre. Quantos estão acompanhando, digam amém. Então, querido, tudo isso é para você entender que o nosso misterioso corpo, extraordinário corpo, ele não é desconhecido do nosso Deus, pelo contrário, só o autor da obra poderia dizer nos mínimos detalhes como ela é feita. O autor da obra, que sou eu e você, sabe cada parte do meu corpo, cada nervo, cada órgão interno, cada órgão mais vital, como coração, rim, fígado, cada órgão que não é tão vital como um apêndice. Para que serve o apêndice? Deus sabe para que serve. Cada detalhe. Por que você tem um cabelo mais comprido, outro não tem cabelo? Não é? Por que um é careca, outro não é? Por que um chega aos 50 anos com cabelo pretinho e outros chegam já com cabelo branco com 40 e pouco? Por que não é? Tudo isso é mistério de Deus, mas Deus sabe. Eu queria que você entendesse, eu estou tentando me expressar nessa noite, antes de nós orarmos, para você entender que não tem nada no teu corpo que seja oculto ao teu Criador. Nada, absolutamente nada. E porque Deus sabe e vê toda a nossa estrutura, Ele providencia o escape. A providência do escape do varão foi antes do infarto, porque se ele tem infarto, é paraíso certo. Vai direto para o seio de Abraão. Se a Dorinha, por exemplo, que não sentia nada, se Deus não está supervisionando a vida dela e o seu corpo, ela talvez não buscasse medicina, o grau do câncer tomaria todo o seu corpo, viraria metástase e ela morreria em poucos dias. Mas o Deus que vê dentro de você, e eu poderia citar vários outros escapes aqui, Ele sabe onde está ali o mal dentro de você. Ele conhece. Ele está vendo a anomalia acontecendo dentro do seu organismo. E segundo a sua muita misericórdia e graça, Ele vai providenciar escape. Amém? Avança aí para mim. O Filho de Deus tem todo o poder sobre a carne. Então, se o nosso Deus e Pai e o Filho Jesus conhecem a nossa estrutura, o Pai ainda confirma isso dizendo ao Filho que Ele tem todo o poder sobre todo ser humano. Leia comigo esse texto, João 17, 1 e 2, vamos lá? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Verso 2. Assim como lhe conferiste, o que, irmãos? Autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. O Pai deu autoridade ao Filho para ter poder
sobre toda a carne. Eu poderia ter decalcado aqui nesse meu esboço inúmeros milagres de Jesus. Vou separar só alguns poucos, para você entender qual é o limite do poder de Jesus de consertar o homem. Qual órgão teu que Jesus não possa curar? Que Jesus não possa remodelar? Qual é o órgão teu que está funcionando mal que Jesus não possa fazer funcionar melhor? Amém? Então vou mostrar a vocês alguns exemplos, bem rapidinho. Avança aí para mim. Jesus remodelando a vista do cego. E esse exemplo aqui é emblemático, por quê? Porque Jesus usou a matéria-prima do chão para simbolicamente refazer um olho. Olha só, queridos, eu falei que poderia destacar vários textos. Sabe as modalidades de cura de cego que tem na sua Bíblia? Tem várias. Jesus curou cego impondo-lhe as mãos. Ele botou a mão sobre o cego e ele ficou curado. Jesus curou cego simplesmente falando. Falando, sem impor as mãos. E o texto diz, e Jesus curava meramente, tão somente pela palavra. Então alguns cegos não precisaram de toque e foram curados. O poder do Senhor é tremendo sobre o corpo humano. Agora, nesse caso aqui específico, Jesus fez questão de salivar. Da boca do Senhor Jesus saiu cuspe, saliva, para amolecer um pouco da terra e com esse barro feito, mole, colocou sobre a vista do cego. Obviamente não foi o barro que curou, foi o poder do Senhor. Mas esse gesto me remete ao artesão que fez o corpo, que conhece as partes do corpo. Quando ele pega e remodela o barro, é como se simbolicamente eu posso reconstruir este órgão que está defeituoso. Quantos entenderam, eu digo amém. Olha que interessante. João 9,6, irmão, vamos lá? Dito isto, cuspiu na terra. Não vou imitar porque aqui não tem terra, né? Eu podia puxar aqui agora. Não, a menina ali já começou a imaginar o pastor puxando, né? Aquela puxada assim. Tuf! Aí dá aquela cuspirada no chão. Mas Jesus puxou, irmão. Jesus puxou. Puxou uma salivinha ali e deu uma cusparada no chão, irmão. Está escrito. E daquela cusparada ele pegou né, o material, a matéria-prima do chão, umedecida. Está escrito. Eu dramatizo um pouquinho, mas não está escrito? Vamos lá? Dito isto, o que Jesus fez, irmãos? Cuspiu. Ah, pastor, vou fazer a minha próxima cura, eu vou cuspir primeiro. Não, faz isso não. Faz isso não. Só aquele que construiu o nosso corpo pode fazer isso, tá bom? Cuspiu na terra e tendo feito lodo de cuspe. De cuspe. Com a saliva, ó, bem claro que é a saliva, ó. Saiu da boca de Jesus, tá bom? Aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, povo santo? Eu queria destacar esse gesto simbólico de reconstrução com lodo, com a terra. Quantos entenderam? Então é como se o escultor, esse braço aqui não ficou legal, vou refazer. Esse detalhe aqui não ficou legal, eu posso refazer. Ele tem um poder para refazer. Isso deveria fazer a gente pensar que não há limites para o que Jesus pode fazer dentro do nosso corpo. Não há limites. A nossa mente carnal diz, não, é impossível. É impossível. Eu tenho 5 pedras no rins, eu acho que não tenho mais. Eu acho que algumas já foram embora. Ok?
Mas tem uma pedra no meu rim direito, se não me engano, que está tão grande que não passa mais pelo duto. É provável que as outras 4 já passaram e foram embora. Bebe bastante água que sai. Mas uma das pedras não passa. O duto é mais fino do que a pedra. A pedra é maior, não passa pelo duto. Então ela deve estar alojada aqui. Se estiver, porque eu estou sempre declarando a minha cura. Porque eu creio. E já ouvi testemunho de outro pastor, amigo meu. Pastor da igreja Crê. Ele tinha diagnóstico de pedras. E quando foi se internar, as pedras desapareceram. Irmão, não saiu não. Elas sumiram. Uma coisa é a pedra ser expelida naturalmente. Outra coisa é ela desaparecer. Então, como eu creio nesse testemunho do pastor Júlio, eu vou profetizando aqui que a minha pedrinha aqui não está mais aqui. Eu não fiz exame, não fiz nada. Não sinto nada. Para mim, ou ela se escafedeu, ou no mínimo está diminuindo para poder passar no duto. Conforme a minha fé, né? Avança aí para mim. Lucas 6,6, outro milagre extraordinário. Vamos lá? Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Vocês já viram pessoas que a mão ela fica menor do que a outra? Ressequida porque provavelmente seus músculos, tendões, tudo atrofiado. Ele deveria ter a mão menor e talvez até com pouca mobilidade. Uma mão normal e uma mão ressequida. A palavra do Senhor diz: os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Os religiosos só queriam pegar Jesus na infração, a fim de achar de quem o acusar. Mas ele, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E aí Jesus opera o milagre. Verso 10, vamos lá? E fitando todos ao redor, disse ao homem, não tocou, não fez cuspe, ele falou, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Quantos podem dar glória a Jesus? Então, querido, presta atenção na dinâmica do milagre. Um homem com a mão ressequida, talvez com os dedos tortos, talvez com a sua mão com uma outra textura, né? Sem essa textura de uma mão natural. E Jesus, com uma palavra, aqueles nervos, aquela pele, aqueles músculos, se tornaram cheios naquele momento. Instantaneamente, irmãos. Diante da vista de todos. Diante da vista de todos. O que é impossível para Jesus fazer no nosso corpo? Nada. Qual órgão que ele não pode restaurar? Qual tecido que ele não pode fazer crescer? A palavra fala inúmeras vezes que ele curou coxos. Sabe o que é um coxo? Fala assim, coxos e aleijado. Aleijado pode ser vários aleijões. Pode ser a mulher corcunda. Pode ser alguém que arrasta uma perna, um braço. Mas coxo é aquele que tem a perna menor do que a outra. Agora me explica, como é que um fêmur que tem talvez 10 centímetros a menos que o outro, cresce instantaneamente? Para curar alguém cuja musculatura e os ossos estão menores numa perna do que na outra, esta perna que o músculo, tendões, nervos, estava menor, teve que fazer assim, ó.
braço crescer, para igualar as duas pernas. Quantos estão imaginando na sua mente? Existe alguma parte do homem que o verbo de Deus não possa remodelar? Ele pode remodelar qualquer coisa. Agora pensa na cura do cego. Retina, olho seco, nervo óptico totalmente mirrado, e com uma palavra, com o seu poder, o nervo óptico é totalmente restaurado. Quantos estão compreendendo o que o pastor está tentando mostrar a vocês? O teu corpo, o meu corpo, o mais misterioso que seja, não é mistério nenhum para Jesus. Não é mistério nenhum para Deus Pai. Avança aí para mim, para gente terminar. Mateus 15, 31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Os aleijados recobravam saúde. Aí, ó, aleijado e coxo, duas modalidades diferentes, estão vendo aí? Os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam o Deus de Israel. Lucas 4,18. Declara, igreja, a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Toda a debilidade humana incomodava Jesus. Toda ela. Se a pessoa não enxergava, se ela não falava, se ela não ouvia, cada uma das suas modalidades de enfermidade incomodava o coração do mestre. E ele passava o dia inteiro abrindo um ouvido, destravando uma língua, restaurando uma retina, uma visão. Amém? Quantos entenderam? Ele é especialista. Ele é especialista. Para terminar, último slide. Tem mais um, tem? Esse é o último? No meu coração estava mais um. É porque eu me lembrei que quando Jesus foi preso, naquele tumulto de pega Jesus, vai prender Jesus, Pedro pega uma espada e corta a orelha de Malco. O nome do homem que teve a orelha cortada está na sua Bíblia. Malco. Imagina uma espadada na orelha, irmãos. A orelha pulou fora. Pluf, ficou no chão lá, ensanguentada. Mas Jesus fez o trabalho de pegar aquela orelha, colocar aqui de volta aqui na, orelha, na cabeça do Malco e restaurar a orelha. Esse detalhe, né? Olho, boca, não é? Orelha, perna, braço, coluna. Não tem nada impossível que o Senhor não possa consertar. Todo mundo entendeu? Então fica de pé nessa hora em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Agora você pode exercer a sua fé. Eu não estou prometendo curas instantâneas para ninguém. Não sou eu que opero. Segura aí, por favor. Eu não opero nada. Quem opera é quem criou. Quem opera é o Senhor. Amém? Eu estou estimulando a tua fé nele. Porque se você crê, quer aqui no santuário, quer na sua casa, que o seu mal no seu corpo, o Senhor pode mudar, pode transformar. Que as artérias que ainda estão entupidas no corpo de Anderson, ainda podem ser desobstruídas pela confiança, pela fé. Se a medicina não vai mexer mais, Anderson pode andar confiante na terra, crendo que o Senhor mantém as suas artérias funcionando. Amém? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Tudo que o meu dever aqui hoje é compartilhar com você a minha fé. Eu creio que não há parte do nosso corpo que o Senhor não conheça. Que Ele não possa atuar com o seu poder. Jesus não vai descer do céu para ministrar. Mas nós podemos clamar.
E pelo poder dele que emana sobre todo o universo, ele vai alcançar aí dentro do seu corpo. Se você crê nisso, né? Eu posso ter feito toda essa palavra e você ainda não crê. Mas se você crê no poder absoluto de Jesus, sobre toda a carne humana, sobre toda a matéria, você pode colocar a sua enfermidade diante dele. Pastor, eu tenho um nódulo no seio. Você pode colocar diante dele. Pastor, eu tenho pedra na vesícula. Você pode colocar diante dele. Pastor, eu tenho hérnia de disco na coluna. Você pode colocar diante dele. Pastor, eu tenho pressão alta. O meu coração bombeia com muita força. Você pode colocar diante dele. E neste exercício de fé, crê, Senhor, Tu és poderoso para controlar as batidas do meu coração. Tu és poderoso, Senhor, para chegar ali no meu rim, no meu fígado, no meu pâncreas, qualquer que seja o órgão. E o Senhor pode regularizar. O Senhor pode tirar essa camada de pele que cresceu anormal. O Senhor pode tirar essa anomalia do meu corpo. Vamos crer nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o ato de fé, é a confiança. É o andar nas mãos do Senhor. Dar um passo no invisível. Vamos cantar um cântico. E depois eu vou orientar você nessa oração em nome de Jesus.